A nossa repórter Vitória Bel está acompanhando um evento lá em Brasília e ela mandou para a gente aqui a informação de que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já acertou com os líderes do Congresso Nacional para pautar a urgência do projeto da adultização de crianças e adolescentes. A gente sabe que esse projeto está enfrentando certa resistência pelo temor de que aquilo que seria voltado apenas para a proteção de crianças e adolescentes possa abranger também outras situações envolvendo redes sociais que levassem a algum tipo de censura de conteúdo ou crítica política ao atual governo, enfim, a tudo que está em andamento e acontecendo aqui no país. Mas, depois de toda aquela situação e polêmica envolvendo a denúncia do influencer Felca, do youtuber Felca, esse debate ele foi intensificado e agarrado pelo presidente da Câmara e essa votação já deve acontecer nesta terça-feira, segundo a apuração da Vitória Bel. Eu quero saber de vocês como é que vocês avaliam esse embate, porque parte da oposição está se colocando contrária a esse projeto e está, digamos assim, bastante resistente por esse temor que eu mencionei para vocês no começo aqui do argumento, de que isso se expanda demais, de que isso traga cobertura sobre outras camadas que nesse momento não teriam a necessidade de algum tipo de olhar mais profundo, fiscalização e etc. Como é que você avalia, Langani? Olha, o diabo mora nos detalhes e eu acredito que a preocupação da oposição ela é muito válida. É claro que uma regulação contra pedofilia na internet, contra terrorismo, tráfico de droga, incentivo a suicídio, isso todo mundo vai ser a favor, né? Por quê? Porque são questões muito sérias e também são questões muito concretas, não são vagas. A gente sabe identificar muito bem quando se trata de pedofilia, quando se trata de terrorismo. Muito bem. Agora, a ideia aí de que, já ventilada pelo governo, já ventilada por alguns partidos de esquerda, de ter uma regulação mais ampla, aí que está o problema. Por quê? Porque começa a esbarrar, Evandro, em temas relacionados à opinião. Então, sei lá, uma determinada crítica vai ser rotulado de ataque à democracia, à desinformação, a discurso de ódio. E aí, com essas palavras vagas, você consegue calar opiniões críticas, calar opiniões oposicionistas, né? E lembrando que quando muda de lado, isso se volta contra você. Então eu vejo com muita preocupação. Eu sou a favor com algum grau de regulação, mas em questões muito específicas e muito concretas. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero saber a sua avaliação sobre o andamento dessa proposta. E se, digamos assim, já há uma negociação com os líderes, como conta pra gente a Vitória Bel, provavelmente a urgência irá passar. Sim, vai, porque há uma força muito grande nesse sentido. Eu estou aqui até emocionado ao ouvir o Alan dizendo que já admite uma certa regulação dessas empresas. Pera. Né? Zé, para fazer igual o João Kleber. Aqui, ó. Para, Zé. Eu relacionado a questões muito específicas. Então, por exemplo, pedofilia, terrorismo, algo muito concreto e de fácil identificação. Agora, não me venha falar em regulação com discurso crítico de desinformação, de discurso de ódio, que isso daí eu não sou a favor não, Zé. Pronto, pode continuar. É um bom início. Na verdade é o seguinte, o Felca fez uma comprovação de que as plataformas incentivam, as plataformas dirigem, as plataformas editam e as plataformas fazem esse conteúdo. Não é um conteúdo tradicionalmente jornalístico, porque deixou falhas. Esse mesmo processo que o Felca fez, e eu elogio muito o trabalho dele, né? Já falei aqui de fragilidades, por exemplo, quando é publicado em nome dele, fica parecendo uma coisa pessoal, uma briga pessoal dele com outro influencer lá que está preso. E não, isso não é pessoal, isso é uma coisa da sociedade, é uma proteção de todos. Então ele pode amanhã fazer o mesmo trabalho com negros, com judeus, com gordas, com gordos, com feios, com feias, com depressivos, e vai ser o mesmo resultado. Ele vai ver que se ele começar a interessar com depressão, daqui a pouco ele está chorando todo dia, recebendo tudo
quanto é produto depressivo. Então é isso, se essas empresas fazem esse produto, é só responsabilizar a empresa e identificar as pessoas, pronto. Fala, Piper. Está perfeito, Zé, nisso, porque, veja, a gente tem que considerar que uma plataforma, ela é uma empresa que vai lucrar cada vez mais se ela tiver mais audiência, se ela tiver visibilidade. O grande ativo dela é exatamente a audiência. Então, a questão é, até onde vai, qual é o limite para se alcançar audiência a qualquer custo? Então, é isso que a gente tem que discutir. É evidente que você tem temas sensíveis. Então, por exemplo, quando ontem a gente viu lá o presidente Trump com o chanceler alemão, o Merz, eu lembrei que, acho que foi em maio, o presidente Trump chamou o Merz de autoritário, atrasado e tal, porque o chanceler alemão se manifestou contra a divulgação de conteúdos que defendem o nazismo. Lá na Alemanha isso não pode, na Alemanha é crime. Lá nos Estados Unidos é diferente, há um outro entendimento da lei. Então, quando a gente fala dessa fronteira da opinião política, é claro que essa fronteira é sempre muito mais sensível. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, desse tipo de conteúdo para o qual o Felca chamou atenção, eu não vejo, assim, uma fronteira tão sensível. Você está concordando absolutamente com o que eu falei. Eu não estou concordando com absolutamente tudo. Com tudo. Você elogiou o Zé, você me elogia também. Não, eu elogiei o Zé em relação a muito do que o Zé defende historicamente aqui nesse programa. Porque, vejam só, as empresas, e esse para mim é o ponto fundamental, estabelecido, Alan Gani, qual o limite, quais as fronteiras, a plataforma ela tem que ser responsabilizada como qualquer empresa jornalística a partir do momento em que ela dissemina conteúdos que não estão previstos do lado de dentro da fronteira. Mas o meu receio é nessa zona cinzenta, os temas políticos, que aí que é o problema, você abrir um precedente de qualquer crítica ser transformada em discurso de desinformação, ataque à democracia, blá, 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 aí acabou o debate público no Brasil. Ô, Bruno Musa, você vê algum risco desse projeto da atualização esbarrar em alguma questão maior que impeça as pessoas de se manifestarem com liberdade nas redes sociais? Sem dúvida nenhuma, Evandro. Por quê? Veja, o gradualismo ele vai abandonando os princípios da liberdade, ele não vai de uma vez, ele vai gradualmente acontecendo. E é sempre em nome do bem comum, sempre em nome da defesa de todos, sem perguntar para todos o que eles querem. É claro que comunicação ou algo agressivo, como nós já falamos, tudo aqui, terrorismo, pedofilia, estupro, tudo isso, nós temos que ter um país que conduza aqueles que praticam os atos ou promovem esse tipo de informação, que eles sejam punidos, colocados presos. Mas o que acontece aqui no Brasil é que a gente culpa o termômetro pela febre, ao invés de irmos a fundo entender quais são os motivos da febre. Não, a culpa é do termômetro. Veja, para quem já leu, imagino que todos aqui tenham lido, o livro de George Orwell, Revolução dos Bichos, e veja, Orwell era um socialista. Fazendo crítica nesse livro, mostrando como aos poucos, ali naquele livro, os porcos dominam o que antes era o papel do ser humano e ele acaba determinando depois as funções de todos os outros bichos naquela granja, fazendo, obviamente, uma crítica até a Revolução Russa de como aqueles políticos que chegam ao poder se tornam justamente aquilo que eles condenavam nos outros. Eles passam a ser indistinguíveis daqueles que eles criticavam. Eles se tornam eles, em essência. Tanto é que no livro, os porcos passam a beber uísque, a colocar as pessoas que o ajudaram na Revolução para ir à morte, para vender e em troca disso para comprar uísque, comprar roupa, se vestem de terno, andam com duas patas e não mais 4 patas, ou seja, se tornam aqueles que eles criticavam que na obra dele eram os humanos. Isso acontece claramente em todos os momentos centralizadores. Dê poder para alguns poucos controlarem o que você deve falar,
E as pessoas passam a acreditar nisso. E, novamente, aos poucos as pessoas começam a acreditar que a servidão deles é em nome da liberdade, em nome do bem comum. E ele vai gradualmente tomando conta de suas próprias vidas. Quando você vê, você não pode sequer fazer uma crítica pequena a um governo, porque isso pode ser um discurso de ódio ou antidemocrático. Ainda mais no momento que nós vivemos, onde grande parte das pessoas se sentem ofendidas e fragilizadas. O que é uma ofensa para cada um? Como você caracteriza o que é se sentir ofendido? É impossível. E aquela pessoa que se sente ofendido, ele pode fazer o que quiser, dizer que é um discurso de ódio ou que é contra a democracia. E a quem nós determinamos isso? A burocratas de turno? Para dizer o que nós devemos pensar ou falar? Ao matar o pensamento crítico, nós matamos a essência do ser humano e a nossa própria evolução.